O casamento é uma instituição divina. Todos vocês já sabem disso. E essa instituição divina, ela tem a percepção, a ideia de ser permanente. Eu disse permanente, quer dizer para sempre. Porque de vez em quando ela não é para sempre. Eu vou tentar explicar isso para vocês durante o sermão. Nós vamos fazer aqui uma representação a princípio, porque o casamento, ele teve o seu início lá no Éden. Depois o Senhor Jesus iniciou o seu ministério público num casamento. E por fim, quando este velho mundo terminar, quando a história desse planeta se encerrar, Deus fará um grande casamento, que é de Cristo com a sua noiva, e é chamado na Bíblia de a ceia das bodas do Cordeiro. Então nós vamos receber com muito carinho, não precisam aplaudir, mas eles vão representar os casamentos do Éden, de Caná da Galileia e de hoje. O Fábio e a Aline, logo depois o Neymar e a Daiane, e em seguida a Vanessa e Wesley. Antes de ler a Bíblia, pode ser no papel, pode ser no smartphone. Em João capítulo 2, nós vamos ter uma prece, agradecendo a presença do nosso Deus aqui. Feche os seus olhos, por favor. Senhor, obrigado porque a história começou com um casamento. Obrigado porque o Senhor Jesus iniciou o seu ministério num outro casamento. E o fim da história deste mundo de pecado será um outro casamento. Nós pedimos que nesta hora, ao estudarmos o teu livro, tenhamos a bênção do Espírito Santo, Deus Espírito Santo, iluminando nossa mente, nosso coração, para que possamos entender não apenas o propósito de Deus para o casamento, senão também, e talvez especialmente, a nossa parte, para que o casamento seja cheio de bênçãos e de alegrias. Eu peço que a unção do teu Espírito esteja aqui agora sobre todos nós. Permita que sejamos batizados todos com o Espírito Santo. Nós oramos agradecidos e o fazemos em Jesus. Amém. Aqui em João capítulo 2, está a história do momento quando o Senhor Jesus esteve num casamento em Caná da Galileia. Para não perder o meu foco pessoal, de neste ano estar pregando as expressões de Jesus,
A expressão de hoje é: enchei de água as talhas. Enchei de água as talhas. E nós vamos conversar sobre isso. Vamos descobrir se existe também algum significado para essas talhas. Por que elas devem estar completamente cheias? Vamos ler a Bíblia. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia e achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe respondeu: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas, ou cântaros, ou almudes. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo ele de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. E com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Interessante que Jesus não usou as vasilhas que antes estavam cheias de vinho, os barris, eu diria. Por que será que Jesus escolheu usar talhas que não eram próprias para aquela ocasião, porque elas faziam parte de um sistema de purificações? Simplesmente porque Deus pode usar coisas que nós nem imaginamos. Deus pode fazer por nós e pelo nosso casamento e pela nossa família coisas que nós nem imaginamos, porque o correto seria colocar a água nos barris. Mas ele escolheu usar as talhas. Elas eram de pedra, a Bíblia diz isso. E quando lemos a Bíblia com carinho, nós descobrimos que a verdadeira rocha, a verdadeira pedra é Cristo. Está em 1 Coríntios, no capítulo 10, no verso 4. E aquela rocha que os seguia era Cristo. As talhas eram grandes. Elas ocupavam 2 ou 3 metretas, ou almudes, ou cântaros, que equivaliam, cada uma dessas metretas equivalia a mais ou menos 40 litros. 2 ou 3, 80 ou 120 litros. A medida não era exatamente 40, nós usamos 40 para facilitar, porque a medida exata era 38 litros e 880 ml. E eu fico pensando, o mestre-sala não deveria estar conversando com os convidados, porque ele era o responsável pela festa. Ele nem ficou sabendo que faltou o vinho. Vocês já ouviram um ditado, que eu não sei se é verdadeiro, mas diz que o marido é o último a saber. Às vezes é a mulher que é a última a saber, já ouviram? Onde deveria estar o mestre-sala? Ele deveria estar preocupado com a festa, porque ele era o responsável por comprar e escolher a comida e a bebida. Ele estava distraído, mas Maria não estava. E Maria chamou Jesus, procurou o filho, sabendo ser ele divino, porque ela recebera o anjo Gabriel antes do seu nascimento. E Gabriel disse que o ente que de ti nascerá, será chamado Filho do Altíssimo. Às vezes nós não sabemos das coisas,
E quase sempre por ignorância nossa, eu não estou xingando vocês. Eu estou dizendo que quase sempre nós não sabemos das coisas por ignorância nossa. Amados, há muita coisa por saber. E se nós soubéssemos, nós evitaríamos muitos dissabores. Mas eu fico pensando, por exemplo, na resposta que Jesus deu à sua mãe. Ele disse assim: mulher, que tenho eu contigo? Não foi uma expressão de desrespeito, era uma expressão comum nos seus dias. Mas aqui também existe uma dica para que evitemos toda e qualquer mariolatria. Ok? Ele disse: ainda não chegou a minha hora. Deus sabe qual é a hora. Eu, como marido, como esposo e como pai e avô, eu não sei muito bem qual é a hora, porque eu posso ser afoito, mas Deus sabe a hora. Entrega o teu caminho ao Senhor, diz o salmista, porque Ele sabe a hora. Ele sabe a hora. Eu quero valorizar uma coisa aqui dessa mulher fantástica, essa santa mulher, Maria. Quando eu digo santa mulher, eu digo em razão de que o anjo disse para ela: o Senhor é contigo. E mulheres e homens que têm o Senhor consigo são santos, pela palavra do Senhor. Quero valorizar a fé demonstrada por Maria. Ela sabia que o seu filho, que o Deus Jesus, na hora aprazada, na hora certa, ele poderia resolver os problemas daquele casamento. E eu quero transportar a fé da Maria para você, para mim, para nós. Nós temos que ter esta fé de que Deus, na hora certa, pode resolver os problemas do nosso casamento. Dá uma olhada para os servos. Os servos enchendo aquelas vasilhas com água, somando-as 6, daria aproximadamente 720 litros. Imaginem os servos carregando quase 1000 litros de água, para colocar numa vasilha que não era muito limpa, porque era onde se lavavam as mãos e os pés. Muitas vezes nós carregamos a água, mas nós não sabemos o que Deus pode fazer com a água. Nós carregamos a palavra, mas nós não sabemos o que Deus pode fazer com a palavra. E a palavra é poderosa, e a Bíblia diz que ela divide a alma e o espírito. Ela vai no profundo do ser. Eu fico pensando também na fragrância do novo vinho. Deveria ser assim uma espécie de super bom reserva especial. Não era aquele de galão. O aroma, a fragrância, o cheiro, a cor, o perfume, tudo isso irresistível. E quando o mestre Sala provou, ele disse: é melhor do que o primeiro. Esqueceu-se de que ele próprio encomendara e comprara o primeiro. Quando Deus aparece na nossa vida, no nosso casamento, no nosso lar, na nossa família, nós nos esquecemos de nós mesmos, porque Deus é que tem que ser adorado e louvado. Glória a Deus. Apenas para conhecimento da cultura daquele tempo, era comum no começo da festa, que normalmente duravam 7 dias aproximadamente, servir o vinho melhor, mais fino, mais caro. E depois que o pessoal já havia bebido o suficiente, então eles serviam o vinho inferior, que era um vinho envelhecido, e muitas vezes ele precisava ser fervido antes de ser servido, e misturado com água antes de ser servido. Mas o mestre Sala disse para o noivo: você deixou o melhor para agora. E eu vou dizer uma coisa para vocês: Deus pode estar guardando para você e para mim, para nós como igreja, como famílias, como casais. Deus pode estar guardando o melhor vinho para o final. O melhor vinho é o vinho de Deus, não alcoólico ou não alcoolizado. É um vinho puro,
que traz alegria, que traz prazer, que traz felicidade. Eu sei que há muitas pessoas que são contra o casamento, como há muitas pessoas que também são contra Deus. E essas pessoas que são contra, às vezes têm razão para serem contra, mas nem sempre. Por exemplo, outro dia alguém me disse assim: casamento é igual à Avenida Paulista. Começa no Paraíso e acaba na Consolação. Eu posso dizer que são os mal amados? Posso, vocês não se ofendem, né? Os mal amados pensam assim. Os mal amados também dizem que o casamento é um relacionamento que começa na botânica e passa para a zoologia. No começo você é o beija-flor do meu jardim, você é a minha rosa perfumada. Depois, seu cavalo, sua burra. Não podemos deixar que a uva se transforme em abacaxi. Gravem isso. Deus nunca vai fazer a minha parte. Quem tem que fazer a minha parte sou eu. JC, vem aqui pertinho. Deus nunca vai fazer a minha parte. Quem tem que fazer a minha parte sou eu. Se eu quero que Deus realize um milagre no meu casamento, na minha família, na minha vida, na minha igreja, eu tenho que fazer a minha parte. Olha o caso de Lázaro, por exemplo. Deus não poderia ter removido a pedra? Aquele que tem o poder de dar vida, ele pode remover qualquer rocha, mas Jesus falou: tirem a pedra. No caso desse casamento em Caná da Galileia, não precisaria ter água nas talhas. O Senhor Jesus poderia ter enchido aquelas talhas com vinho sem água ali. Mas ele disse aos serventes: enchei as talhas. É a minha parte. Encher as talhas significa a minha missão. Como ser humano, como homem, a missão da esposa, mulher como esposa, companheira. Mas o que significam essas 6 talhas? 6. Por que não 5? Por que não 7? 6 talhas. Só para vocês começarem a pensar. Lembra quando nós cantávamos um hino que dizia assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6 para nós? Lembram disso? E o 7º é para Cristo. 6 é o número do homem. Em que dia foi criado o homem? Em que dia foi criada a mulher, o ser humano? Em que dia? 6º. É do homem, é do ser humano, é da mulher. A primeira talha representa o amor. Gente, casamento para durar e para ser eterno tem que ter amor eterno. A Bíblia nos ensina que o amor cobre uma multidão de pecados. 1 Pedro 4:8. Crie o hábito, ser marido, de dizer para a sua amada, todos os dias, várias vezes por dia: eu te amo. Crie esse hábito. Você, mulher, pode fazer isso também. E eu criei esse hábito. E às vezes eu já disse umas 4 vezes no dia e eu pergunto: Mari, eu já te disse hoje que eu te amo. Sabe o que ela fala? Não, mas essa mentira ela pode contar para eu falar de novo. Eu te amo. Tá certo? Encher a talha do amor significa amar completamente, efusivamente, ardentemente, tempestivamente, incondicionalmente. Você acha que um marido que ama a esposa desse jeito, ele tem coragem de trair a esposa? É difícil, não é? Uma mulher que ama o marido desse jeito tem coragem? É difícil, não é? A segunda talha representa a bondade. Tratar com bondade em todo o tempo desfaz qualquer pé de guerra. E, gente, o marido e a mulher, eles não são inimigos um do outro. Mas existe um inimigo que quer destruir os dois.
Então, quando nós exercemos a bondade, as palavras amáveis, os gestos carinhosos, estas coisas fazem muito bem. E em Provérbios 15:1 a Bíblia diz assim: a palavra branda desvia o furor. A terceira talha é a talha da comunicação. A falta de comunicação cria feridas. E um dia estas feridas vão sangrar e vão doer. A melhor maneira de o cônjuge saber o que o outro está pensando é se comunicando. Tem que conversar, tem que estar juntos. Tem que saber o que sua parceira quer, espera, deseja. O que seu parceiro quer, espera, deseja. Sem comunicação, não existe comunicação. Mais claro do que isso, não existe. Quarta talha é da compreensão. Por que compreensão? Porque em algum momento é um lado que tem que ceder. E num outro momento é o outro lado que tem que ceder. A compreensão, ela funciona mais ou menos como um elástico, que estica, mas não rompe. E aí a gente diz assim, o direito de um vai até onde começa o direito do outro. No casamento não deveria haver um e outro, porque Deus disse que os dois seriam um. Fica fácil? A quinta talha é a talha da fé. Da fé. Nunca desistir da pessoa que você escolheu para com ela compartilhar a vida e depois a eternidade. Nunca desistir. Os heróis da fé que estão registrados aqui em Hebreus 11, eles tiveram obstáculos, enfrentaram muitos obstáculos, mas eles nunca desistiram. Nunca desistiram. E a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Não está do jeito que você quer agora, mas tenha fé, espere. Espere. O melhor vinho é no final. E a sexta e última talha é a talha do perdão. Símbolo de liberdade. Perdoar é oferecer a liberdade vivendo a liberdade. Porque quem não perdoa é prisioneiro. O perdão deve ser mútuo e refletir o perdão de Deus, que em Cristo nos perdoou. Colossenses 3:13. Amor, bondade, compreensão, comunicação, fé e perdão. Mas as talhas têm que estar cheias, até o top. E para que tudo isso aconteça, para que as talhas estejam cheias, nós temos que fazer uma coisa. Nós temos que convidar o Senhor Jesus para o nosso casamento. Porque se Ele estiver no nosso casamento, ainda que falte o vinho, Ele realizará um milagre. Jesus é o farol. Só Ele, ninguém mais, pode iluminar uma estrada desconhecida. Dia desse eu estava pensando que numa vida de casados de 50 anos, por exemplo, alguns aqui têm mais do que isso, 60 anos, se Deus permite que os dois vivam, passam por experiências incríveis, algumas nunca sonhadas, e algumas provações jamais imaginadas. Mas se estas 6 talhas estiverem cheias até a boca, e o Senhor Jesus estiver no nosso casamento,
nós não teremos um casamento comparado a barris vazios, mas teremos um casamento comparado a talhas cheias do melhor vinho, o vinho de Deus. Oberê, você poderia me ajudar? Vem aqui. Jesus Cristo é esse farol. Jesus Cristo é esse farol que ilumina a nossa estrada, que abençoa, que faz diferença. E olha, quando Jesus foi àquele casamento lá em Caná, ele não era famoso ainda. Pode ser que para você Jesus não seja famoso ainda. Mesmo ele não sendo famoso ainda, ele pode realizar um milagre. Se nós seguirmos as orientações de Deus dadas hoje, mas que estão aí na palavra há séculos, nós jamais teremos um problema insolúvel no nosso casamento, porque Jesus Cristo é o farol. Nós vamos cantar juntos, porque você conhece bem essa música, e ela deve fazer parte da nossa vida. A letra estará disponível também. Sobre um monte junto a praia. Cante comigo. Existe um farol nas tormentas desta vida. Para mim é como um sol. Sua luz com segurança mostra o rumo para o lar. Não preciso ter temor, vou nele confiar. Este farol é meu Cristo, foi Ele quem livrou o meu barco dos rochedos, a salvo me guiou. Se não fosse a luz brilhando para que eu pudesse ver, onde estaria agora este pobre ser? Muitos zombam e perguntam: para que farol ali? Mas sem ele o que faria? Sem saber o caminho aqui. Então me lembro aquela noite, quando quase a naufragar, justo a tempo vi seu brilho e pude me salvar. Este farol é
pobre ser este farol. Cante ao Senhor, é Ele que é o nosso farol. Se você estiver vivendo uma tormenta, não encontra saída, parece que está afundando, olhe para o farol. Cristo Jesus pode nos livrar desses rochedos. Ele cuida de nós. E quando olhamos para Ele, podemos ir rumo seguro, ao porto seguro. Estaremos seguros nos braços de Jesus. Confie no Senhor. Entregue teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Agora, este pobre ser, onde estaria agora? Este pobre ser. Amém. Obrigado, Berê. Vou pedir que os formandos, casais formandos, fiquem em pé, por favor. Os casais que representam os 3 casamentos também. E vou convidar os padrinhos para que venham aqui perto de nós. Pedir que vocês fiquem de mãos dadas para esse momento de nós renovarmos o nosso voto. Se você que está aí na congregação estiver perto da sua esposa e quiser segurar a mão dela para renovar também o seu voto agora, fique à vontade. Tá bem? Você que nos acompanha pela internet, se estiver com a sua esposa, com o seu marido, quiser renovar o seu voto, esse é um bom momento. Só vou perguntar para meus amigos, formandos, meus colegas, os casais e os padrinhos. Primeiro para os homens. Nós vamos responder sim, se estivermos de acordo, tá bem? A pergunta diz assim: é o nosso desejo permanecermos fiéis e leais à nossa companheira até o final, ou até o dia da volta de Jesus, sim ou não? Sim. Sim. Para as damas, é o desejo de vocês permanecerem fiéis e leais até o último dia ou até a volta de Jesus, sim ou não? Sim. Sim. Antes de orarmos aqui, irmãos, eu vou dizer para vocês o seguinte: o casamento, o lar, ele tem 3 dimensões. É o lar edênico, é a primeira dimensão. Nós não podemos fazer parte do lar edênico, mas nós estamos representados em Adão e Eva. Depois do lar edênico vem o lar terrenal. Quando Jesus esteve no casamento, o nosso casamento, não podemos fazer parte daquele lá de trás, mas nós podemos fazer parte do último lar, que é o lar celestial. Para que isso aconteça, nós temos que ser fiéis e leais aqui no lar terrenal. Nós vamos receber aqui agora uma família para representar a reunião da grande família de Deus, quando então nós iremos para o lar celestial, deixando o lar terrenal e vivendo então naquele lar que o Senhor foi preparar para todos nós. E depois que eles chegarem aqui, nós vamos orar ao Senhor. Bruno, esposa, filhos.
Você quer fazer parte do lar celestial? Convide Jesus para o seu casamento, para o seu lar, para a sua família. Porque Ele é o farol que ilumina a nossa estrada. Ele é o Deus que transforma a água em vinho. Ele é o Deus que soluciona os problemas. Pai do céu, a nossa gratidão por todos esses casais que completaram o curso Casados para Sempre. Desde agora nós estamos orando por tantos outros casais, da igreja ou convidados, que vão fazer parte da nova turma dos Casados para Sempre. Nós queremos viver com a presença do Senhor Jesus, o verdadeiro farol que ilumina a nossa estrada, aquele que transforma a água em vinho, aquele que resolve os problemas, aquele que nos ensina que dias melhores ainda virão. Permita que façamos a nossa parte, que tenhamos as 6 talhas completamente cheias e que elas se transformem em bênçãos para a nossa vida, para a nossa família, para aqueles que nos cercam e para a nossa igreja. Nós queremos entregar aos teus cuidados os líderes do Casados para Sempre. Que eles tenham sempre essa energia, essa disposição, essa vitalidade para conduzir esse ministério com propriedade e com bênçãos. Abençoa a nossa igreja, Pai. Nós queremos todos estar no teu lar. Assim como o Bruno entrou com a sua esposa, com seus filhinhos aqui, representando a família celestial. Que no grande dia da volta de Jesus, nenhum de nós falte, mas que nós estejamos lá, com a nossa família, com os nossos filhos, com os nossos netos, com os nossos amigos, os nossos queridos. Nós oramos agradecidos em Jesus, amém.